esse vídeo, gráficos de misturas e substância. Então, professora Patrícia Ferraz, Química. Substâncias são matérias que apresentam propriedades, densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição que vocês já aprenderam no vídeo anterior. A densidade aqui, ó, densidade é igual a massa dividido pelo meu volume. Então, a densidade, se eu colocar aqui dentro desse becker, becker de 500 ml, eu vou colocar aqui, ó, 500 ml de H2O e vou colocar aqui dentro também um pedaço de pedra, uma pedra, adicionei ela, foi aqui pro fundo, ó, ela tá aqui. Aí eu te pergunto, quem é mais denso? Quem é denso é mais pesado. Quem é mais denso, a água ou a pedra? A pedra é mais densa. Então, quem é menos denso, a água ou a pedra? A água, porque a pedra foi pro fundo e a água ficou por cima. Entendeu? A densidade aqui. Agora, o ponto de fusão, vocês já aprenderam comigo, né? E o ponto de ebulição também. Constantes, né? Já a mistura, que eu também já expliquei para vocês uma parte das misturas, são materiais que apresentam propriedades variadas. Uma forma que pode ser utilizada para identificá-las são os gráficos, tá certo, pessoal? Que as representam. Os gráficos de misturas e substâncias apresentam sempre a mesma composição, isto é, no eixo X temos a presença da variável, que é o tempo, não se esqueçam disso, vocês vão ver lá um Tzinho assim, ó, cortadinho. Então, vai ser o eixo X, é o tempo, o eixo Y aí, temos a presença da variável temperatura. Sempre apresentam 5 patamares, são as retas. O primeiro patamar sempre se refere ao estado físico, tá? Sólido, não se esqueça. O segundo patamar sempre se refere ao ponto de fusão, ou seja, a passagem do estado sólido para o líquido. O terceiro patamar sempre se refere ao estado físico líquido. O quarto patamar sempre, então vamos ver aqui, ó, no gráfico os patamares. Então, o primeiro patamar, vamos ver aqui, ó, o primeiro patamar sempre se refere ao estado físico sólido, né? Então, vamos ver. Então esse primeiro aqui, professor, é sólido. Então, vamos colocar sólido. Aí, vamos voltar lá. O segundo patamar sempre se refere ao ponto de fusão. Professor, que é a passagem do estado sólido para o líquido. Sim. Aqui, ó, no terceiro patamar, sempre se refere ao estado líquido. Professor, então aqui... Opa, deixa eu só apagar aqui, gente, que eu errei a letra. Então, aqui no terceiro patamar é só líquido, professora? Sim. Vamos olhar aqui, ó, no quarto patamar sempre se refere ao ponto de fusão, ou seja, a passagem do estado líquido para o gasoso. Então é do líquido, aqui é do líquido para o gasoso? Sim. E aqui, o quinto patamar sempre se refere ao estado físico gasoso. Então aqui, ó, você tirou o gelo do congelador, tá sólido. Aí o segundo patamar começa a derreter, vai ficar sólido mais líquido. O terceiro já derreteu completamente, está líquido. E aqui o quarto, eu ponho essa água para ferver e ela vai estar líquida e vai começar a ferver, né? Soltando aí uma fumacinha, umas bolhas. E aqui ferveu completamente no quinto patamar, que será apenas gasoso. Então, componentes de um gráfico sobre misturas e substâncias, tá? Temos de uma forma geral 4 gráficos utilizados para representar substâncias e misturas, sendo 3 deles exclusivos para quem, gente?
das misturas, tá certo? Então vamos lá, gráfico de uma substância, olha, temperatura e o tempo, representação gráfica de uma substância qualquer. Então você já sabe os patamares. Primeiro patamar, sólido. Segundo, sólido mais líquido. Terceiro, só líquido. Quarto, líquido mais gasoso. Quinto, só gasoso, só vapor. Então aqui, ó, o gráfico de uma substância simples ou composta apresenta os seguintes parâmetros, né? Primeiro, terceiro e quinto patamares são sempre variáveis, vai ter mudança. O que pode ser comprovado pelo fato de eles estarem sempre na diagonal em relação ao eixo X e Y. Tempo e temperatura, eles sempre estão diagonais aí, tá? Ou seja, à medida que o tempo passa, a temperatura também vai aumentando. Vamos ver o próximo. Segundo patamar, o ponto de fusão é constante, o que pode ser comprovado pela análise do intervalo de tempo de X para Y. Nesse intervalo, temos o patamar sempre na horizontal, tá? Horizontal que nós temos em relação à temperatura do ponto de fusão. Vocês se lembram que eu expliquei no outro vídeo o que é PF? Ponto de fusão. Quarto patamar, ponto de ebulição, é constante. O que pode ser comprovado pela análise do intervalo de tempo de Z para W. Nesse intervalo, temos o patamar sempre na horizontal, constante, tá? Em relação à temperatura, que é o ponto de ebulição, não se esqueçam disso, ponto de ebulição, tá certo? Esse gráfico, o que eu falei? Tudo desse gráfico aqui, ó, tá certo? Olha aqui, ó, X, Y, Z e W. Agora esse outro gráfico, representação gráfica de uma mistura comum qualquer. Então isso aqui vai ser uma mistura comum qualquer, que você colocar aqui dentro, no recipiente, vai liberar isso aqui, ó. Então não pode esquecer dos patamares, pessoal, que são 5. Cada um tem a sua transformação. Agora aqui, né, continuando aquele gráfico anterior. Uma mistura comum é a união de duas ou mais substâncias, tá? Em um mesmo recipiente. Então eu coloquei dentro do recipiente aqui duas substâncias e misturei bastante. Um exemplo clássico é a mistura entre água e sal. Então eu vou colocar NaCl e coloquei aqui H2O. Misturei bastante. O gráfico de uma mistura comum apresenta sempre os seguintes parâmetros, que são esses parâmetros aqui, tá? Olha só os parâmetros. São 5, né? Patamares e os parâmetros que vocês estão vendo. O que acontece, ó? Onde que está o ponto de fusão aqui? É entre esse patamar aqui. Onde que está o ponto de ebulição? Entre esse patamar na diagonal, tá certo? Então, olha só. Primeiro, segundo e terceiro, quarto e quinto patamares sempre variáveis, o que pode ser comprovado pelo fato de eles estarem sempre na diagonal, tá certo? Sempre, ó, na diagonal aqui. Então, em relação aos eixos X e Y, tempo e temperatura, olha aqui. Temperatura e tempo. O que pode ser comprovado pelo fato de eles estarem sempre na diagonal, que eu acabei de falar, né? Ou seja, à medida que o tempo passa, a temperatura também vai aumentando. Então o tempo vai passando, ó, aqui é 10 horas, 10h10, 10h20, 10h30, aí você vai ver aqui que a temperatura também vai aumentando, então ela vai se ligando. Vai ter esse gelo aí, ó, ele vai sair do congelador e vai subir até ficar no estado gasoso, ok? Então vamos passar para o próximo. A mistura eutética é uma mistura exclusivamente homogênea e é formada por materiais no estado sólido entre quantidades bem específica. A mistura homogênea, denominada solda, por exemplo,
a qual é formada por 67% de chumbo e 33% de estanho, é uma mistura eutética. Tá certo, pessoal? Então vamos voltar lá. A mistura eutética é uma mistura exclusivamente homogênea e é formada por materiais no estado sólido. Ah, professora, então entendi. Mistura eutética são misturas entre sólidos. Sim. O gráfico de uma mistura azeotrópica apresenta sempre os seguintes patamares. A gente viu a eutética, agora a gente vai ver a azeotrópica, tá? Primeiro, terceiro, quarto e quinto patamares, sempre variáveis. O que pode ser comprovado pelo fato de eles estarem sempre na diagonal, que eu mostrei para vocês. Em relação ao eixo X e Y, tempo e temperatura. Ou seja, à medida que o tempo passa, a temperatura também aumenta, tá? Que eu falei agorinha. Segundo patamar, ponto de fusão é constante, o que pode ser comprovado pela análise do intervalo de tempo de X para Y. Nesse intervalo, temos o patamar sempre na horizontal, tá? Olha ele aqui, na horizontal. Olha o patamar constante em relação à temperatura, que é o ponto de fusão. Tá certo até aqui? Agora, gráfico de uma mistura azeotrópica. Agora a gente vai analisar o gráfico da mistura azeotrópica. Mistura azeotrópica, o que é, professor? Porque eu vi aqui em cima que a mistura eutética é entre sólidos. E a mistura azeotrópica é o que? É uma mistura exclusivamente homogênea e é formada por materiais no estado líquido, em que a quantidade bem específica. Ah, professor, então a azeotrópica é uma mistura entre líquidos e eutética, mistura eutética, mistura entre sólidos, sim. Então, em quantidades bem específicas, a mistura homogênea é formada por 95,5% de água e 4,5% de etanol. Por exemplo, é uma mistura azeotrópica, são misturas entre líquidos, tá certo? Que é o álcool. Você vai usar o álcool aí, um álcool etílico, aí você olha lá a porcentagem dele, tá? Então vamos aí, como a nossa aula aqui, ela é em torno de misturas. Agora, pessoal, vocês não podem esquecer que eu mostrei o gráfico. Olha esse gráfico anterior. Esse gráfico anterior aqui, pessoal, é da mistura o quê? Da mistura eutética, não é isso? O gráfico de uma... eu voltei para o mesmo lugar. Desculpa, gente. Esse gráfico é de uma mistura eutética. Olha aqui como que ela é. Olha os patamares dela. Olha o ponto de fusão dela, vai ser aqui nesse patamar, tá? No patamar 2. E no patamar, aqui ó, 1, 2, 3, 4. No patamar 4 vai ser o ponto de ebulição, que vocês não podem esquecer. O que é misturas eutéticas? De novo, vocês têm que memorizar. Misturas eutéticas, aqui ó, são misturas entre sólidos. E a mistura azeotrópica, professora, são uma mistura entre líquidos. Este é o gráfico da mistura azeotrópica. Olha o ponto de fusão dele, vai estar aqui no segundo patamar, ó. E o ponto de ebulição dele vai estar no terceiro patamar. Tá certo, pessoal? Que são misturas, se eu pegar o álcool etílico aqui, ó. Vou até desenhar esse vidro. Não dou conta de desenhar não, gente, mas vai mais ou menos. Então, esse vidro de álcool etílico. Aqui dentro está falando que eu tenho 95,5% de álcool e 4,5% de H2O. Então, tá tudo aqui dentro, pessoal. Então, é uma mistura entre dois líquidos. Agora, a eutética é uma mistura entre sólidos, que a gente vai pegar aquela para fazer. Vou até voltar aqui que eu esqueci o nome. A soda aí é estado sólido, né?
a quantidade bem específica, a mistura homogênea é denominada solda. Quem já viu aí alguém soldando um portão, uma porta, fazendo alguma coisa com solda? Então, pessoal, ela tem essa composição dela de 67% de chumbo e 33% de estanho. E é uma mistura azeotrópica. Azeotrópica entre sólido e... desculpa, gente. Eutética entre sólidos e azeotrópica entre o quê? Entre líquidos. Então, vocês não podem esquecer desses gráficos, principalmente desses patamares aqui, ó. Que aqui está explicando cada um. O que acontece em cada um aqui, ó. Que é o tempo e a temperatura. Aqui, ó, tem o restante da explicação que eu li para vocês e expliquei, falei o que é. Porque agora vocês vão fazer os exercícios dessa parte aí, todos através de gráficos, tá certo? Aqui está explicando bem minucioso, que eu expliquei para vocês. Falei da densidade, falei do ponto de fusão e do ponto de ebulição. E a densidade aqui, ó, ela pode ser gramas, final dela, gramas por centímetros ao cubo, pode ser gramas por ml. Não vai ser definido o restante dela aqui na medida. Então, se eu pegar aqui, ó, densidade, faz de conta que eu tenho de massa. Eu tenho 10 gramas de massa. O meu volume é 2 ml. Então, eu vou fazer a divisão disso aqui. 10 dividido por 2 dá quanto, pessoal? Vai dar 5, né? Porque 2 vezes 5 é 10. Então, vai dar 5 quê? Gramas por ml. Então, eu não vou explicar isso aqui agora para vocês, eu só estou mostrando o que é a fórmula da densidade. Então, essa aqui é a fórmula da densidade. E se eu precisar colocar vai ter vários problemas para ser resolvido. Então, você já sabe como fazer. Então, a massa aqui é meu soluto, tá? Massa aqui meu é o soluto. E meu volume vai ser quem? Vai ser o meu solvente. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham aprendido, entendido aí o que é gráficos de misturas e substâncias, tá? Então, um abraço a todos, fique com Deus, até a nossa próxima aula.